O cristão e a sua conduta online. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o comportamento do cristão nas redes sociais, na internet, mas essa conversa será à luz da Bíblia. Vamos falar sobre responsabilidade digital, a importância e a influência das redes sociais na nossa vida espiritual e como ser luz e sal em meio a tanta polarização que nós temos hoje nas redes sociais e na internet. Fique conosco. Começa agora o Comunhão Debate. Bem-vindos a mais um Comunhão Debate. Eu sou Cristiano Stefanoni, jornalista, e vamos falar hoje, sobre um assunto extremamente importante, que é o comportamento dos cristãos na internet, nas redes sociais. E olha, é um assunto muito delicado, que envolve não apenas questões políticas, envolve questões técnicas, envolve questões espirituais, mas principalmente o testemunho. Para falar sobre esse importante tema, trouxemos aqui pastor Marcos Simas, ele que é teólogo, pesquisador do tema religiosidade digital e pertencimento religioso. Também aqui conosco Lourenço Stélio Rega, que é educador, teólogo e especialista em bioética. Também conosco Paulo de Souza Oliveira Júnior, pastor sênior da Igreja Cristã da Família em Butantã, e também presidente da TELA, Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e Ação Missionária. Pastores, muito obrigado pela participação de vocês aqui do Comunhão Debate, e eu quero começar citando um texto que nós, muito conhecido em 1 Coríntios 6,12, que é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu queria saber dos senhores se podemos colocar isso também em relação às redes sociais. Bom, posso começar aí? Os colegas estão refletindo. Esse texto é fundamental para que a gente tenha condições de iniciar um debate, né? Tudo é lícito e tem aí uma conjunção adversativa, mas, né, nem tudo convém. Então é necessário que nós venhamos a estabelecer alguns critérios, alguns princípios que podem ser utilizados em qualquer parte do nosso comportamento, do nosso relacionamento no mundo. E no mundo digital mais ainda, porque é um mundo onde as janelas se abrem de toda forma, né, de todo meio, então é preciso realmente saber o que convém e o que não convém. Certo. Pastor Marcos? Vamos lá. De fato, essa questão do comportamento, talvez ela tenha muito... Algumas pessoas têm uma certa dificuldade por entender que você está falando de dois ambientes que, de alguma forma, não se comunicam, né? É quase que o ambiente físico e o ambiente, antigamente, conhecido por muita gente como virtual. Na verdade, hoje a gente chama mais tecnicamente de ambiente digital. De fato, algumas pessoas pensam que por estarem na virtualidade ou no ambiente digital estão vivendo um mundo, um universo diferente, né? Mas esse universo faz parte do dia a dia, faz parte daquilo que um teórico espanhol chamado Manuel Castells falou à virada do milênio, que é o que se chama de virtualidade real. Você não está apenas na realidade virtual, você está em algo muito superior, que é a virtualidade real, que é exatamente essa capacidade que o ser humano tem hoje de existir, pertencer, participar, vivenciar o ambiente digital como se ele fosse o físico que ele está vivendo, né? Então, acho que interessante desse debate é ter em mente a possibilidade de você ter mais do que um segundo ambiente. Você tem um ambiente que faz parte do seu dia a dia, mais do que você imagina muitas vezes. A prova disso são a quantidade de interações e contatos que nós temos diariamente com pessoas através dos variados aplicativos que nos dão acesso.
O que eu acho interessante desse texto que você usa é que 1 Coríntios repete 2 vezes o mesmo texto, né? Ele repete isso em 1 Coríntios 6 e depois volta em 1 Coríntios 10. E quando ele fala nem todas as coisas convêm, mas, né, a conjunção adversativa como foi colocado aí, não convém, o que é conveniência? A conveniência significa que, dependendo da situação, é útil ou não é útil. Então, por exemplo, quando nós estamos num ambiente formal, convém se vestir adequadamente. Então, quem entra no Congresso Nacional tem que estar com terno e gravata. Hoje, a maioria das pessoas não usa terno e gravata nem no seu ambiente de negócio. Eu passei quase 20 anos da minha vida em ambiente de mercado financeiro com terno e gravata. Depois veio o casual day e depois, hoje, ninguém quase usa terno e gravata. Por quê? Porque não convém, o que não quer dizer que está errado. Ou seja, no ambiente familiar você pode fazer coisas, no ambiente público não. O que o mundo digital vem perturbar é essa relação do que é privado, do que é dentro de casa, do que é particular e do que é público. E como as pessoas não percebem essa diferença, começa a fazer inconveniências. Vamos falar agora de fake news. Quem acompanhou nas redes sociais há pouco tempo, nós tivemos um caso, não vou citar aqui nem o nome da igreja, o nome do pastor, mas de um ministro que no púlpito da igreja, ele deu uma informação inverídica, ou seria misturada a vacina da gripe com a vacina da Covid, e depois o advogado dele precisou emitir uma nota pública falando que ele tinha caído uma fake news, que mandaram no grupo da família, da igreja, não sei. A gente viu muito isso na época da campanha política, né? Então, assim, as pessoas pegavam informações, muitas fake news chegavam nos grupos das famílias, do pessoal da igreja, e a pessoa sequer pensava naquilo ali, ela não buscava informação, ela simplesmente repassava. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre a nossa responsabilidade como cristão diante das fake news. A gente tem que ter a postura de combater, de olhar para verificar se a informação realmente é verdadeira, evitar passar para frente. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para começar agora o pastor Marcos para falar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho interessante que a gente, por causa também do ambiente digital, a gente cria termos que se adaptam ao ambiente digital e à nossa sociedade líquida, né? E um desses termos é fake news, né? Fake news, na verdade, a gente já ouve há muito tempo, desde sempre, né? Basicamente é o que nossos pais nos ensinaram como mentira, né? Então, a gente criou um nome mais legal, fake news e coisa do tipo. Então, de fato, o ambiente digital... E aí eu queria fazer uma breve distinção para vocês sobre... Porque a gente cita a palavra digital toda hora. Nas pesquisas sobre religião e internet, que é a minha área de pesquisa, você começa por volta dos anos 90 a utilizar o termo virtual, né? Era o mundo virtual. Era a vivência virtual. Depois você passa para a vivência online, né? E hoje o termo correto é o termo que vocês até estão usando aí também, que é o termo digital, que é uma coisa um pouco mais ampla, que pode ser online, pode não ser online, pode ser gravado, pode não ser gravado, pode ter interação, pode não ter interação. Mas a verdade é que esse universo que nós temos hoje, ele é um universo mais híbrido, né? Porque ele tem aí a participação daquilo que é geográfico e espacial, mas também tem a participação daquilo que é digitalizado e depois transmitido aí pelas diversas possibilidades tecnológicas que nós temos no mundo de hoje. Mas, de fato, quando você trata aí de fake news, o que você está fazendo é basicamente tratar daquilo que a Bíblia fala de falso testemunho ou mentira, né? Que quando você vivencia uma experiência com grupos locais, geograficamente e temporalmente próximos de você está lidando com um determinado número de pessoas, 50, 30, 20, 100, etc. Né? Você imagine alguns influencers que têm 7 milhões de seguidores, 10 milhões, 25 milhões de seguidores, ou mais do que isso. Então você tem um alcance superior a alguns canais de TV abertos, por exemplo.
E acontece que, basicamente, você com essa possibilidade de espalhar aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira, né, que hoje é modernamente batizado de fake news, você, na verdade, está espalhando o que é mentira. Então, assim, para o cristão, a fake news, objetivamente falando, é a mentira, né? Com uma capa um pouco mais moderna, mais tecnológica e mais digital. Na verdade, é a própria questão da mentira. Então, a gente deve ter muito cuidado com tudo isso, né? Não são poucas as vezes em que você recebe alguns vídeos. É bom vocês saberem que as pesquisas mostram que boa parte dos maiores disseminadores de fake news, entre parênteses, mentirosos ou mentiras, né? Elas são transmitidas por pessoas que não conferem, passam adiante com pressa de dizer estou antenado, e essas são basicamente as pessoas que transmitem as mentiras pela internet, né? Também conhecidas como fake news e mais especificamente como fake news digitais. Pastor Paulo? Olha, hoje eu sou também, entre outras coisas aqui, presidente do aplicativo Bíblia JFA Offline. Esse aplicativo da Bíblia é o segundo maior do mundo, depois da YouVersion, e é o maior no Brasil, né? Nós temos 4,5 milhões de espectadores, ou ouvintes, ou leitores da Bíblia únicos, né? 4,5 milhões de espectadores únicos. Então, quando você começa a tratar com essa multidão de pessoas, com a massa de pessoas, e percebe como que a informação se difunde, você vê qual que é a responsabilidade de quem está divulgando uma notícia. A palavra notícia, que é o fake news, é o inglês, né? Eu acho interessante até, porque news em inglês é noticiar. Ainda tem esse S no final de plural, porque a palavra news é formada por um anagrama de norte, leste, oeste e sul, que em inglês é North, East, West and South. Então, notícia é alguma coisa que vem dos 4 cantos para você. E você recebe aquela notícia e tem que saber averiguar se ela é verdadeira ou não. Então, com certeza, quando você está no ambiente familiar e fala uma notícia que não é verdadeira, não porque você está mentindo, mas porque você não averigou se ela é verdadeira, então você está repetindo, e isso, gosto muito da palavra que foi colocada aqui, isso é falso testemunho, né? Eu estou testemunhando uma coisa que não é verdadeira, eu tenho um impacto limitado. Quando eu sou um influencer com milhões de pessoas e falo uma coisa não verdadeira, eu tenho um impacto imenso. E eu acho que é sempre bom reprisar de que a responsabilidade da informação é de quem está dando. Então, na hora que eu repasso, eu sou o responsável. Muitos cristãos, essa palavra crente é muito engraçada porque se é uma coisa que crente é crédulo, né? Ele acredita. E acredita em tudo. Então, é impressionante a capacidade das pessoas de acreditarem numa notícia ruim. E é uma dificuldade grande de acreditar numa notícia boa. Então, se eu falo, fulano de tal é uma pessoa perfeita, impecável, ótima no que faz, excelente, a pessoa que eu falar, será que ele é tudo isso mesmo? Agora, quando eu falo, fulano de tal é um traidor, é um pecador, é uma pessoa escondida, falsa, a reação é, eu bem que imaginava que tinha alguma coisa estranha com essa pessoa. Então, nós, seres humanos, temos uma tendência de acreditarmos mais no ruim, no negativo, do que no positivo. Por isso, notícia negativa vende da audiência. E é função de cada um de nós checar a veracidade. Tem muita gente que fala, olha, estou repassando, não sei se é verdade, mas estou repassando para você analisar. Não deve fazer isso. Você só deve fornecer uma informação que você averigua como verdadeira, ou cuja fonte é confiável. Então, um cristão, ele não pode repassar fake news. E quanto mais alta a hierarquia que ele tem, quanto maior o alcance da publicidade daquilo que ele fala, maior a responsabilidade de checar antes de dizer. Eu costumo dizer que se o crente ele passasse mais informações sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a volta de Cristo
Da mesma forma como ele espalha fake news, Jesus já tinha até vontade, né? Podia trabalhar dessa forma, né? Com essa intensidade. Pastor Lourenço, sua fala sobre essa questão Então, fake news, por favor. joia, então o que o Marcos disse, Paulo também, me leva a pensar no seguinte: qual a diferença que existe entre o meu comportamento na vida comum, analógica, vamos assim dizer, e na minha vida digital, né? Então, é interessante porque se é mentira, e mentira, eu diria que está presente na vida comum, então é só uma mentira mais sofisticada, mas não deixa de ser mentira, né? Então, eu diria o seguinte: como eu posso ter critérios, né? Que na pergunta passada falamos de critérios, né? Tudo é lícito, mas em tudo convém. Então, o que convém, né? O que convém, até Paulo falou aí, o que é conveniente à luz de Deus, não a minha luz, né? Não a minha lente, né? Então eu diria o seguinte: não há diferença, do ponto de vista da ética, não há diferença entre você pegar princípios bíblicos, éticos, valores éticos de aplicar para a vida digital e para a vida analógica. Os princípios são os mesmos. Se mentir, se não tomar cuidado e for responsável, uma pessoa responsável pela transmissão de informações, seja na vida analógica ou digital, não há diferença, é a mesma coisa. É claro que você terá o volume de consequências aí, né? Com certeza. Mesmo assim, sem pensar em consequências, a aplicação do princípio bíblico é a mesma, tanto para a vida analógica e digital. A vida nossa, no fundo, é uma só. Ela pode se manifestar de maneira analógica ou digital, mas ela é uma só. Os valores, os princípios éticos são um só. No começo, Cristiano, você falou em ser sal da terra e luz do mundo. Eu acrescentaria a palavra de Paulo, ser embaixador de Cristo, né? Representar o reino de Deus aqui na terra. E isso significaria a nossa vida ser vivida como representante do reino de Deus, tanto na área digital, no território digital, quanto no território analógico, né? O Marcos Simas tinha uma editora chamada Textos, e ela publicou um livro que está esgotado, infelizmente, né, Marcos? Precisaremos publicar de novo. Eu tenho aqui em mãos o original em inglês, né? E é bem interessante. Os outros 6 dias, é que eu não tenho o livro em português impresso, só tem digital, que o Marcos não tem a capa. Os outros 6 dias, eu não posso separar o 7º dia dos outros 6 dias. A vida cristã é integral. E Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e cada dia. Então o cristianismo é para ser vivido em tempo integral, na vida analógica ou na vida, digamos, digital, indistintamente, né? Então esse é o ponto que eu gostaria de destacar a partir dessas interações dos colegas. Pastores, quando nós entramos em alguma notícia, que a gente vê alguns comentários, né? Muita gente entra nessas notícias só para ver os comentários, né? E é incrível como tem gente ali que faz bullying digital. Ofende, magoa, é duro e cruel. E é comum também você ver pessoas fazendo isso, vamos dizer assim, entre aspas, em nome de Deus. Pessoas que usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, cita versículos bíblicos para ofender outra pessoa. Isso é muito comum. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do bullying digital e se existe uma forma, né, de se combater isso, quem sabe orientando a igreja, conversando com os irmãos, né? Conversa com o pastor Paulo agora. Pastor Paulo, por favor. Olha, bullying, eu também sou mantenedor de escola, né? Eu estou até dentro aqui da escola nesse momento. E a campanha que está acontecendo aqui na escola, e todos os corredores têm os cartazes que nos fizeram, é sobre bullying. Porque o nome é em inglês, né, e essa novidade toda, mas desde sempre, crianças que não têm muito filtro, né, elas falam o que elas pensam, falam o que elas sentem, da mesma maneira elas não conseguem muito bem, principalmente quando são menores, avaliar o impacto que causa a sua palavra na vida do outro. Então, no ambiente de escola, o bullying é natural quando você começa a chamar um de gordo, alto, que use óculos, ou que tem algum defeito, e pegar, estigmatizar o outro aluno, a outra criança. Então, bullying é uma coisa que sempre aconteceu,
e que nunca deve acontecer. Então, a educação é justamente aprender a não fazer o bullying. E aí o assunto é bastante vasto, para ficar aqui nessa resposta concisa. Tem um versículo que me chamou muita atenção, e para mim foi importante na vida quando eu era adolescente e gostava muito de fazer brincadeiras, que são essas brincadeiras de mau gosto, depois você pede perdão e fala, não, tudo bem, perdão, sem querer. Ou então esse ditado que também é de péssimo, de mau gosto também, que é perder o amigo, mas não perder a piada, né? Provérbios 26, 18 e 19. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então, a Bíblia e Salomão aqui já estão falando essas coisas 3.000 anos atrás. Para Deus, aquele que engana o seu irmão e fala, não, brincadeira, aquele que fala uma coisa pesada, depois, desculpa aí, é considerado primeiro como um louco. E segundo, como alguém que fica tirando flechas de morte. Então, realmente, a internet, ela facilita demais a ação sem a consequência. Porque dá uma sensação de impunidade, você está dentro da sua tela ali, teclando coisas, e não enfrentando face a face a pessoa. E essa sensação de impunidade amplifica aquilo que já é natural do ser humano, de olhar o defeito e não a qualidade. De olhar o que é ruim e não olhar o que é bom. E, voltando para a Bíblia, manteiga e mel comerá até que aprenda não apenas a saber o que é certo e errado, mas a aborrecer o mal e se apegar ao bem. Eu acho que esse é o papel da igreja. Ensinar as crianças e os seus membros a não apenas entender justiça e injustiça, certo e errado, mas aborrecerem o que é mal. Ok, Lourenço? Então, é interessante que venhamos a restaurar os 2 grandes mandamentos, porque quando Jesus fala dos 2 grandes mandamentos, ele fala amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A pessoa que faz bullying, se você olhar, são 2 mandamentos, mais 3 níveis de relacionamento. Eu e Deus, eu comigo mesmo e eu e o meu próximo. Eu vou projetar no meu próximo aquilo que eu sou. Paulo fala em Romanos 12, 2, ninguém pense de si mais do que convém pensar, mas que pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, pense com moderação significa ter uma autoimagem equilibrada. Isso significa dizer que quando eu tenho uma autoimagem de mim, que eu chamaria ali na palavra de Jesus, o amor próprio, né? O amor comigo mesmo, eu projeto em proporção isso com o meu próximo. Se eu tenho uma personalidade disfuncional, se eu tenho uma personalidade crítica, ácida, né? Onde eu vou, eu olho logo os defeitos. Onde eu vou, eu logo quero me impor, né? Uma visão narcisista, eu quero mostrar que eu sou melhor. Se alguém está contando uma história, eu quero contar a minha história, que é muito maior, para sobrepor a daquela pessoa. Então eu tenho aí um sentimento de superioridade. E o outro é nada, então eu zombo dele, eu faço bullying dele, etc. Né? Então isso significa que eu estou deixando de considerar o princípio essencial, básico do Evangelho, que é o amor a Deus. Então, primeiro, os princípios e valores de Deus, que estão na Bíblia, os valores éticos. Segundo, a autovalorização adequada e equilibrada, que temos aí na conexão com Romanos 12, 2. E terceiro, eu projeto isso no meu próximo, percebe? Então, a necessidade é mostrar aos cristãos, aos membros das igrejas, os pastores, valorizarem isso. Agora, é claro, nós precisamos ver também, quando pastores se reúnem, muitas vezes há bullying entre eles. Então, é necessário que eu, como pastor, seja modelo, percebe? Então, é necessário que eu tenha essa visão. É claro que pode haver brincadeiras, pode haver uma simples... eu careca, né? O pessoal fala aquele careca ali, né? Tudo bem, não é o problema, mas quando isso se torna algo pejorativo, que vem a
delimitar a vida daquela pessoa, que venha trazer uma imagem negativa daquela pessoa. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque eu estou deixando de cumprir esses princípios que eu citei. Esses princípios estão ligados a um princípio matricial da criação. Nós fomos criados para vivermos convivermos. Não é bom que o ser humano esteja só. Essa é a tradução direta do hebraico. Não é bom que Adão, o ser humano, a humanidade, viva sozinha. Então Deus criou a humanidade para convivência, para relacionamento. Aquilo que vier perturbar o relacionamento é fruto de uma natureza distorcida. Nossa, percebe? Então a gente tem que tomar cuidado, como eu disse, para reforçar, ser espirituoso, ter uma atitude, às vezes, assim, de brincadeira. É claro que não é o caso aqui. O bullying vai além disso, que envolve destruir a imagem ou inferiorizar alguém. Mas esses princípios bíblicos que eu citei aí, eles são fundamentais. Ok. Pastor Marcos, eu vou fazer uma pergunta voltada para um outro assunto, que se os outros dois pastores depois quiserem comentar também, podem comentar. Nós estamos vivendo a geração do cancelamento. Antigamente as pessoas tinham problemas, por mais difíceis que fossem, por mais tempo que passasse, chegava e conversava. Hoje não, a pessoa vai lá e simplesmente cancela você, te bloqueia nas redes sociais, no WhatsApp e por aí vai. Por outro lado, nós temos o extremo, que são aquelas pessoas que contam com algum problema com alguém, vai para as redes sociais e expõe a vida de todo mundo, desabafa, faz ameaças, enfim, expõe coisas que poderiam ser conversadas no particular. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do cancelamento, como é que deve ser a postura, claro, a postura do cristão em relação a isso, e as melhores formas de se lidar com divergências, né? Bom, vamos lá. Eu queria, talvez pegando um pouco do que o Lourenço e o Paulo também falaram, eu acho que a questão do mundo digital é uma questão um pouco complexa, porque a gente trabalha muito uma expressão, tecnicamente falando, uma expressão chamada ambiente, né? Então, a questão do ambiente, o que ele faz? Ele posiciona você em relação a outros, a um determinado tempo histórico, a uma determinada localização, historicidade, cultura e etc. Quando a gente trata do ambiente virtual, ou eu prefiro qualificar como ambiente digital, tem que lembrar que algumas gerações já nascem mais imersas dentro desse ambiente. Outras gerações são o que se chama de nativos digitais. Outras gerações são gerações que não nasceram com esse ambiente, né? É um ambiente relativamente novo, é um ambiente que tem aproximadamente aí, em certo sentido, talvez 20 anos, que chegou ao seu alcance, talvez 25 anos, é tudo relativamente muito novo. Então, as pessoas muitas vezes, elas não conseguem perceber que à medida que o tempo passa, à medida que novas gerações vão surgindo, à medida que determinadas tecnologias fazem parte do acesso comum do dia a dia nosso, a gente vai cada vez mais fazendo uma hibridez ou mesmo uma fusão sinérgica de ambientes. Então, por exemplo, para muitos o bullying ele é uma coisa virtual diferente do bullying presencial. Para a pessoa que passa pelo bullying, para a pessoa que sofre o bullying, pouco importa se é virtual ou não, com os seguintes agravantes. Quando se fala de um bullying virtual ou digital, você está falando de um bullying que pode ter um alcance extremamente maior e incalculável, potencialmente falando. Quando a gente tinha problema na escola, que a gente sofria bullying, vocês devem lembrar que a gente sofria bullying de um grupo, né? Eu mesmo já sofri, todos vocês devem ter sofrido, né? A gente sofria de um determinado grupo. Então você se afastava daquele grupo e ia para outro grupo. Você às vezes mudava de escola. O problema é que quando você fala do ambiente digital, que é um ambiente sem limite, espaço geográfico, né? Você acaba tendo alcances espantosos. Bom, isso acaba acontecendo também com essa questão do cancelamento, né? Você tem aí, quando você tinha problema com alguém, você tinha um problema com fulano
com um determinado grupo, num determinado local, numa determinada instituição. Agora, quando sua vida vem a público aberta, que você não tem limites e controles disso, né? Vocês devem lembrar daquela história de que quando alguém conta uma mentira, você deve ter ouvido essa posta história, né? Que alguém conta uma mentira, você é como alguém que abre um travesseiro de penas e espalha as penas e depois você não pode colher as penas que são aquilo que se fala e o resultado da mentira que foi espalhado sobre você. Cara, isso no ambiente físico-geográfico é uma coisa local, né? Tempo espacial determinado é uma coisa. No ambiente de tempo intemporal, de espaço de fluxo e de virtualidade real, isso aí perde completamente a dimensão daquilo que a nossa geração está acostumada. Então, muitas vezes as pessoas fazem um cancelamento sem ter noção do alcance de tudo isso. Sabe, assim, eu participei nos Estados Unidos, em Chicago, quando eu era editor da Cristiano Fudeiro Brasil, eu participei de uns eventos com a Evangelical Press Association, Associação Evangélica de Imprensa em Chicago. E naquela época, 2010, 2011, havia o pensamento de que os comentários, né, das matérias do grupo Christianity Today e vários outros grupos na época, Carisma e tantos outros, estavam muitas vezes tão ofensivos que havia a proposta de fazerem um corte geral nos comentários. Ainda era um tempo inicial, pensem aí que são 15 anos, né, atrás, mas na verdade a grande questão é que as pessoas, muitas vezes, elas não nasceram no ambiente digital, elas não são nativas digitais. Elas são aqueles que são inseridos, né, nesse ambiente, vivem uma hibridez nessa questão toda, só que muitas vezes não tem noção de que esse cancelamento, ou bullying, ou qualquer uma dessas atitudes e reações negativas, fazem um dano real, físico, local, né? Apesar do ambiente ser digital, os danos são reais. Os danos realmente acontecem e muitas vezes acontecem desproporcionalmente. A própria pessoa que faz, muitas vezes não tem noção do alcance. É claro que você também tem aqueles que têm plena noção do alcance que tem. Então, assim, essa questão do cancelamento, assim como a questão do bullying, ela precisa ser pensada por nós na perspectiva desse mesmo teórico espanhol, Manuel Castells, do conceito de virtualidade real, que é o seguinte: é aquilo que é virtual, ou você pode chamar de digital, mas ele é real. Ele vai ter consequências reais. Ele vai afetar pessoas reais, em situações reais. Apesar do ambiente ser digital, tecnologicamente falando, as consequências e os males, assim como aquilo que você fizer de bem, vai ser real. Então, às vezes, falta em determinadas gerações, a minha geração e as gerações anteriores à minha, essa compreensão mais plena de que você tem um ambiente virtual ou digital e que ele cada vez mais é real. E dependendo da geração, ele é real. A maior prova disso é o índice de suicídios entre jovens e adolescentes por conta de bullying no ambiente digital, por conta de cancelamento no ambiente digital. Quer dizer, em teoria é o ambiente digital, mas na prática vai para o mundo real e para a vida real dos seres. Para poder ampliar um pouquinho mais, é interessante o que Simas disse, porque você, no mundo analógico, você tem um mundo tangível, um mundo que você toca, pessoas que você conversa, que você ouve, estão face a face, né? É uma discussão também muito interessante que a gente tem de pensar, que envolve esse princípio matricial da criação. Não é bom que o ser humano viva só, porque como é o mundo digital, não sendo um mundo analogicamente tangível, como é que seria vivenciável este mundo? Não é bom que o ser humano esteja só, né?
Então, a gente não tem uma resposta, eu diria, filosófica, ou concreta para explicar isso. Mas, de qualquer maneira, é uma das modalidades relacionais. Seja como for, eu volto aí a uma expressão que eu coloquei, que os valores bíblicos tanto valem para uma vida analógica quanto digital, primeira coisa. A segunda, a cultura do cancelamento, eu talvez possa ser um pouco divergente da análise que às vezes pessoas têm, porque o cancelamento, a gente só diz geralmente, né, que a gente deleta a pessoa, a gente apaga a pessoa, a gente não quer mais falar com ela, etc. Eu penso agora no micro, isso é macro, eu penso no micro. O micro seria o seguinte, alguém manda hoje não tem jeito, né? Antigamente você podia guardar o seu nome e ninguém sabia, hoje não tem jeito. Então, alguém escreve para mim, vou usar agora a rede social WhatsApp. O WhatsApp, então, tem os famosos risquinhos V. E esses risquinhos V, o que acontece? Se aparece um risquinho, é porque a pessoa do outro lado não recebeu a mensagem. Se aparecem dois, é porque ela recebeu. Se eles mudam de cor, é porque ela leu. Mas o WhatsApp criou uma alternativa que dá privacidade à pessoa, se concordamos ou não com isso é outra coisa, que dá privacidade para a pessoa de marcar, de não assinalar a mudança de cor. Tá? Eu, por exemplo, me recuso a acionar esse dispositivo. Eu quero que as pessoas saibam se eu li, se eu não li. Tá? Há aplicativos na rede em que você pode ler a mensagem sem precisar necessariamente consultar o WhatsApp. Então, se é uma situação crítica, use esse aplicativo, eu diria. Tá? Por quê? Porque às vezes você precisa de um tempo para pensar na resposta. Às vezes você necessita compreender melhor, pesquisar melhor. Agora, quando alguém recebe a mensagem e simplesmente não quer responder, ou alguém escreve algo de maneira indiscriminada e você não quer responder para não aumentar a discussão, será que isso não seria um cancelamento? Eu não vou responder para essa pessoa, eu cancelei ela, eu a neutralizei. Né? Já aconteceu casos em situação de estresse, vamos dizer aqui, né, ou criar uma expressão, tem fake news, o estresse digital, em que a pessoa chega, me fala alguma coisa de maneira agressiva, e eu tive que responder para ela, dentro da minha filosofia. Eu disse, olha, colega, dentro dessa perspectiva, eu prefiro, no momento, não te responder. Tá? Então, se você quiser continuar a conversa, sozinho, bem, mas eu não vou te responder. Mas respondi, eu adotei essa postura. Por quê? Porque eu acho desrespeito. A gente manda uma resposta, uma pergunta para alguém, a pessoa não responde. Então, por exemplo, vou dar a seguinte situação. Talvez vocês achem que eu seja exagerado. Eu estou conversando com alguém que está aí na tela. A pessoa chega e fala para mim, oi, como vai? Eu viro as costas. Não respondo para ela. Ou a pessoa diz o seguinte, aquele livro que eu solicitei para você, ou que eu te enviei, você recebeu? Eu não respondo, vira as costas. Percebe? Isso acontece muito. As pessoas não dão continuidade a uma conversa. Para mim, isso já é um microcancelamento, porque na realidade a pessoa, ela está deixando de ter aquela pessoa, aquela demanda, você percebe? Deixando de estar, porque entra a comunicação. Não sei se foi Paulo ou Simas, fala em comunicação aí. Comunicação, ela é bidirecional, percebe? Se eu não quero me comunicar com ninguém, então eu tiro. Há pessoas que não querem muito esse trabalho, então elas se retêm. Não tem rede social, no seu WhatsApp, etc. Eu não sei se eu sou exagerado, mas a Bíblia aí é um princípio bíblico, né? As mínimas coisas se ensinam, não que passa disso de procedência maligna. Então as mínimas coisas passam a ser importantes. Então eu trato aí o cancelamento macro e o cancelamento micro. Pastor Lourenço, o senhor me fez lembrar uma frase que eu ouvi uma vez. Uma pessoa falou comigo, olha, quando a pessoa visualiza uma mensagem e não responde, é como se no passado ela fizesse uma ligação, a pessoa dissesse alô e desligasse o telefone na sua cara, né? Mas exatamente, é isso aí. Pastor Paulo, agora nós citamos aqui várias coisas ruins, práticas ruins que acontecem nas redes sociais, na internet o tempo todo. Agora eu gostaria de conversar com vocês, eu vou começar com o pastor Paulo,
como que essas práticas ruins interferem na vida espiritual da pessoa. Porque tem gente que fala assim, não, para mim não faz diferença nenhuma, eu não me deixo me envolver por isso não afeta a minha vida espiritual. Será que não afeta, não? Pastor Paulo, fala um pouquinho sobre como essas práticas ruins nas redes sociais podem afetar a minha vida pessoal individualmente, por favor. Bom, primeiro, claro que afeta, né? A questão é como que eu reajo àquilo que me afeta, ou seja, como é que eu reajo a uma coisa externa que vem invadir o meu interior. E é por isso que o exemplo de Jesus lá, profetizado em Isaías, né, manteiga e mel comerá, que aprende o bem e o mal, mostra a importância da educação. E quando eu estou educando, eu estou blindando a criança a ser afetada pela má orientação. C.S. Lewis é muito conhecido pelos seus livros de não ficção, mas ele também tem uma série de ficção, que ele faz uma ficção científica, comparando uma viagem espacial a um outro planeta imaginário, lá o Perelandra, Malacandra, onde tem uma outra criação acontecendo. E nessa outra criação tem um momento do Adão e Eva. Então, existe lá um Adão e Eva no Jardim do Éden da outra criação, do outro planeta, e o Ransom, que é o personagem humano dele aqui, que está lá naquele ambiente, ele está lá para impedir que o Adão caia. Mas tem lá um outro que faz o papel da serpente, que é um outro enviado, eu não vou ficar falando aí do livro para não estragar o spoiler de quem quiser ler, que é um bom livro. Está o outro lá para ser a serpente. E o Adão, como no caso bíblico original, ele é ingênuo. Ele não tem o conhecimento da ciência do bem e do mal. A árvore essa posta por Deus no jardim, diga-se de passagem. Então, o conhecimento do mal não é algo que não pertença a Deus. Foi ele que criou a árvore. E Isaías repete que ele criou o mal, inclusive. E o mal é a ausência do bem. Então, interessante nesse diálogo é que o Ransom está tentando convencer o Adão a não pecar. Só que o outro, que é a serpente, ele está falando mentiras e verdades. E aí vem esse o ponto que o Ransom reclama com Deus. Como é que eu vou convencer alguém a não fazer algo errado se o outro pode mentir? E se a pessoa é ingênua, ela não discerne a diferença de mentira e verdade. Então ele tem muito mais argumento, porque ele pode enganar e ele vai aceitar. E eu só posso dizer a verdade. Portanto, no ponto de vista educacional, nós temos que forjar numa criança a capacidade de, com a verdade, com o bem, destruir o mal. Isso é um aprendizado. Então, quando voltamos ao texto lá de 1 Coríntios, tanto 6 e o 10, que foi citado no começo, ele fala que nem todas as coisas convêm, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a resposta para mim, dessa pergunta que você colocou, Cristiano, é que a pessoa que tem a educação cristã, a cosmovisão cristã, ela entende aquilo que foi dito a ela entende a agressão que lhe foi feita, mas ela tem uma construção cristã na sua mente que a impede de ser perturbada por esse conhecimento. E isso, de novo, tem que ser educado. Não é natural, não vai acontecer por acaso. A educação cristã, a cosmovisão cristã, é a resposta para que nós não sejamos afetados por aqueles que estão lançando dardos venenosos contra a nossa armadura. Pastor Marcos, eu vou só ampliar a pergunta que eu fiz agora há pouco para o pastor Paulo. A gente tem visto pessoas assim que não conseguem ficar longe das redes sociais. Acordam de manhã cedo, a primeira coisa que pega na mão não é nem a Bíblia, é o celular. E vão dormir, ao invés de orar, dormem vendo o celular. Se a pessoa der um problema no celular 24 horas, ela fica louca porque está sem um acesso ali das redes sociais. Pastor Marcos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu posso dizer que existe idolatria digital hoje? Eu posso usar esse termo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos riscos da dependência emocional e depois os outros pastores podem comentar sobre a idolatria digital também. Vou começar com o senhor. Como é que a pessoa pode tomar o cuidado para não ficar dependente emocional dessa idolatria digital, por favor? Bom, vamos lá. Apesar da minha área de estudo ser religião e internet,
com foco em pertencimento. Quem me conhece mais proximamente como professor Lourenço sabe que eu não tenho mídias sociais digitais. Então eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho Twitter, né? Já tive. E fiz a opção, depois de muitas leituras e muitos estudos, de manter apenas um canal que me permite ter redes sociais digitais, que é o WhatsApp, por uma questão até de trabalho. De fato, há um certo descontrole, né? Vocês aí que têm uma experiência de vida como a minha, vocês devem lembrar do tempo em que os pais diziam que os filhos tinham que ter um tempo determinado para assistir TV, né? Então, você diz, ó, você vai assistir TV, você vai estudar de manhã, volta, faz o seu dever e só vai assistir TV de 4 às 6 com determinados canais, determinados programas. Então, você tinha uma possibilidade de controle daquilo que era assistido, principalmente pelas crianças. Bom, com a digitalização da vida, o avanço da tecnologia, a facilidade da tecnologia, o acesso à tecnologia, a própria questão de que se você tem um determinado celular, você tem um determinado status na sociedade, se você tem determinadas redes sociais ou participa de determinadas redes sociais, você também se sente parte de um determinado grupo, de determinada elite, ela fez com que pessoas expandissem muito o que historicamente o ser humano estava acostumado a ter, né? Quem gosta aqui do Zygmunt Bauman, a pessoa lá da modernidade líquida, né, um dos teóricos, se não o principal de modernidade líquida, ele fala numa entrevista que ele deu com um programa aqui no Brasil, ele sendo polonês, ele fala que uma das coisas que o impressionava sobre as mídias sociais era como a pessoa dizia que tinha 1000 amigos no Facebook, né? Então essa dimensão nova que vai para além do físico-geográfico e que não nos dá a percepção de que o alcance é enorme, mas o ser humano ainda é do mesmo jeito, faz com que as pessoas muitas vezes dependam demais daquilo que é digital, demais do ambiente online ou virtual, né? A gente fala digital porque o online você pode desligar, você pode estar sem internet e ainda estar tendo acesso a alguma coisa gravada, mesmo sem ter internet, então por isso que é convenientemente chamado digital. Então você vê pessoas que dependem disso de tal forma que perdem horas e horas do seu dia. Eu fiz a opção, depois de tanto ler e estudar sobre o assunto, né, para fazer a minha tese de doutorado, eu tive que ler 20 mil páginas com mais cerca de 150 artigos. E eu percebi o seguinte, eu tenho uma bela ferramenta na mão, mas para lidar com essa ferramenta é extremamente difícil. Então, há pessoas que perdem horas do seu dia sem ter a menor noção. Você vai falar com elas e fala assim, mano, você acabou não fazendo aquilo, não tive tempo. Mas por que você não teve tempo? Você ficou 1h30 na internet. De jeito nenhum, eu fiquei 10 minutos. Né? Então é muito comum as pessoas perderem a noção quando entram nesse... Eu gosto de usar a expressão ambiente, acho que ela é mais adequada, né? Quando as pessoas entram nesse ambiente digital, elas muitas vezes perdem a noção daquilo que estão fazendo, né? E naturalmente, esse ambiente, ele cria uma forma de relacionamento um tanto quanto perigosa, porque você coloca isso em todo lugar que você vai. Né? Eu estava falando aí do tempo em que os pais davam limite na TV. Hoje as crianças ganham o seu celular, o seu smartphone, que é um nome tecnicamente melhor. Você ganha o seu smartphone, talvez, aí com seus 12 anos de idade, 13 anos de idade, né? Se vocês estão vendo ou ouviram falar daquela série aí do Netflix, que está aí bombando, já assisti os 2 primeiros episódios, né? Que é a adolescência. Uma das grandes questões da série é o distanciamento dos pais em relação aos seus filhos na educação, no diálogo, na participação da vida. Por quê?
porque deixam essas crianças terem uma babá digital. Então, ou terem um acompanhamento digital da vida, que é feito sem nenhum acompanhamento de adulto. Então, a criança está no seu quarto, fecha a porta ou não, e está passando o dia inteiro com o seu celular, está criando relacionamento e pertencimento por ali, o que é extremamente perigoso. E você fica com um ambiente que ele não é geograficamente delimitado e não é culturalmente delimitado. É outra coisa que precisa entender. A cultura, para nós, é interessante porque ela nos posiciona no mundo que nós existimos, no tempo que nós existimos. Né? Então tá aí, daí o tipo de roupa que nós vestimos, o tipo de cabelo que nós temos, o formato do óculos que nós utilizamos. Tudo isso é resultado de uma cultura, de algo que nos embala e nos faz fazer parte, nos traz pertencimento. O mundo digital, ele escancara todas essas possibilidades. E o pertencimento, ele vai se ampliando e com alcances inimagináveis. E aí os pais não sabem, não acompanham, e muitas vezes os filhos acabam entrando por caminhos absurdos. Daí você sabe de pornografia, que a criança tem acesso a partir dos 9 anos de idade. Antigamente você tinha um pouco mais de cuidado e filtro, né? E você hoje tem tudo isso aberto. Você já não tem mais um lugar fixo para você acessar esse ambiente, para você acessar o mundo digital. O ambiente você carrega no bolso. Você está no banheiro, você pode usar o seu smartphone. Você está na sala, você está na igreja, você pode usar seu smartphone. O pastor está pregando, pensando que você está atento, conferindo seu texto bíblico ali para o seu smartphone, mas você, na verdade, está olhando uma notícia de futebol ou qualquer uma outra coisa. Então, essa questão aí do mundo virtual, eu não diria que é necessariamente uma idolatria pelo fato de que você está com o maior problema no ambiente do que no problema da confiança em determinado indivíduo, ou determinada entidade, ou determinada divindade. Mas eu diria que é um descontrole preocupante. Né? Essa série Adolescência da Netflix, ela de fato precisa ser assistida para a gente refletir e pensar o seguinte. Os primeiros episódios que eu vi, eu percebi que o pai perdeu o controle daquele que era o seu filho. O pai achava que o filho era uma coisa, o filho era outra. Então, assim, né, pastor? Por que isso? Eu vou só pegar um gancho que o senhor está falando aí, que inclusive dados estatísticos mostram que o Brasil é o segundo país no mundo que mais gasta tempo com redes sociais. Passa tempo sem internet, a gente sabe. Pede para a África do Sul, né? E quando você for olhar isso aí você pergunta para o jovem da igreja se ele leu a Bíblia, ele fala que não tem tempo. Né? Passa muito também pela educação dos pais, né? Eu acho que isso passa muito também, muita responsabilidade da família estar cuidando da qualidade do tempo que é gasto com isso, né? Exatamente. Pastor Lourenço, o senhor gostaria de comentar sobre isso, sobre essa questão de idolatria digital? Sim, eu teria pelo menos 3 comentários, partindo sempre de uma visão da ética bíblica, né? O primeiro princípio que eu utilizaria é aquele que Paulo fala em Efésios capítulo 5, remindo o tempo, que a tradução ao pé da letra seria aproveitando bem as oportunidades. A gestão do tempo, que é muito temática na área de liderança, na área de gestão mesmo, né? Ela é fundamental. Precisamos entender que o tempo, ele quando vai embora, ele vai embora. Ele não tem como recuperar. Se eu perco um dinheiro, eu vou trabalhar, fazer uma hora extra, eu recupero. Se eu perco, digamos, um anel, um relógio, eu posso readquirir. O tempo não, ele passou. Então, nós precisamos aqui valorizar a gestão do tempo. Eu fiz um teste uma vez e eu falei, bom, deixa eu abrir o meu celular, né? Então peguei o meu celular e eu entrei no no Instagram, e fui no feed, aliás, stories, e fui lendo, vendo, passando, depois eu fui no feed, vendo. Peraí, deixa eu ver, eu acho que eu devo ter passado uns 20 minutos aqui. Quando eu vi, eu marquei o horário de início, nada mais eram do que 2 horas. A pergunta foi, não senti o tempo passar, mas aqui eu pude aproveitar daqui.
E eu pude dizer para você pouquíssimas coisas, algumas interações interessantes, mas pouquíssimas, percebe? Nós vivemos hoje numa era do entretenimento, e entretenimento é algo importante. Vamos lembrar um princípio matricial da criação. 6 dias Deus trabalhou e no 7º descansou. O entretenimento está ligado com o descanso. Então é necessário que nós não venhamos aqui a desprezar o entretenimento. Acontece que a vida não é só entretenimento, tem 6 dias, né? Volto a citar o livro, né? Mas precisamos republicar, hein? Os outros 6 dias, os outros minutos de viver a minha vida. Então, o primeiro princípio que eu dou para nossa reflexão é esse de Efésios. O segundo princípio que eu dou, eu volto, Cristiano, ao texto inicial que você apresentou. Tudo é lícito, nem tudo convém. Tá? Tudo é lícito, nem tudo convém, porque eu não me deixarei dominar pela coisa. Então mostra aí também não só a gestão, mas mostra também quem é que me administra, quais são os ideais, o propósito. É interessante notar que há uma expressão muito chave de um dos teólogos, creio que foi Karl Barth, ele fala do ultimate concern, que não há uma tradução em português exata, que é o supremo propósito, que é algo que me envolve incondicionalmente, eu entrego a minha vida para aquilo. Todos nós temos um supremo propósito. Então, qual é o supremo propósito de vida? Tá certo? Eu, às vezes, dou uma paradinha depois do almoço, vejo algumas histórias, stories do Instagram, etc. Mas quando chega, tipo 10 minutos, porque eu já tenho experiência de administrar o meu tempo. Mas qual é o meu supremo propósito? Eu existo para quê? Percebe? Essa é a grande pergunta. Então, esse é um segundo princípio que eu apresento. Um terceiro princípio, mais histórico. Quando a pessoa fala que não separa, que a vida dela espiritual não afeta, provavelmente ela está passando por um processo de separar o secular do sagrado, percebe? E isso vem do iluminismo, de uma certa maneira, em grande ênfase, quando você tem a sua vida particular, religiosa e a sua vida pública. Separação do espaço sagrado do espaço público. O espaço secular do espaço, digamos, religioso. A vida é uma só. Não há espaços. A vida é uma só. É um espaço só. Kurt Lewin, ele fala dos campos, né? Tem a teoria dos campos, em que ele mostra áreas da vida em que eu tenho papéis diferentes, como pai, como avô, como professor, como cidadão, motorista, etc. Mas são papéis diferentes, a vida é uma só, percebe? Então nós precisamos recuperar essa perspectiva essencial da natureza humana, que somos um unicer, né? Um ser uno. Não há, que na teologia fomos separando, né? O bisturi cartesiano foi separando corpo, alma, depois corpo, alma, espírito e assim por diante. A visão, ela é muito interessante porque ela é uma visão unipolar. A vida é uma só. E o iluminismo nos separou isso. Então nós vivemos um cristianismo de fim de semana. A vivência eclesiástica se tornou um ponto de encontro de fim de semana. Quando nós olharmos aquele princípio que Jesus apresentou, alguém por mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga, a cada dia, mas eu ainda vou mais longe. Em geral, nos comentários, diz tome a cruz e siga-me, é você sacrificar o seu eu. Mas eu vou continuar essa metáfora de Jesus, essa ilustração de Jesus, e vou dizer o seguinte: onde Jesus foi com a cruz dele? Foi no crucifixo, tá? E depois, o que aconteceu? Bom, ele morreu, tá? E depois? Ele foi sepultado, tá? E depois ele foi ressuscitado. Aí eu vou para Romanos 6, capítulo 4, que diz: assim como nós fomos crucificados em Jesus, devemos ressuscitar em novidade de vida. Lamentavelmente, tá? Talvez vocês possam discordar de mim, a nossa visão teológica ela é muito estaurocêntrica, isto é, do grego stauros, que é cruz, ela é muito centralizada na cruz e nós esquecemos do todo do evangelho. Eu costumo dizer o seguinte: o evento Jesus, que é mais do que um evento, né, mas o todo da história de Jesus, envolve pelo menos 5 processos
5 partes importantíssimas que não podem ser separadas. Primeiro, a encarnação de Jesus. Segundo, a crucificação de Jesus, onde muitos acham que é o centro da história humana, e não é. Esperem eu terminar de falar. A ressurreição de Jesus, 1 Coríntios 15, fala que sem a ressurreição o evangelho é vão. Se eu falo que a cruz é sozinha, esqueço da ressurreição. Aí a ascensão de Jesus e a volta de Jesus para reinicializar tudo. Já que estamos falando em mundo digital, quando o celular enguiça, eu reinicializo. O mundo enguiçou em Gênesis 3, e Deus vai reinicializar tudo, digamos, com a volta de Jesus. Outro dia eu estava dando palestra para os jovens da minha igreja Batista Cambuí, Campinas, sobre Apocalipse. Apocalipse é o fim, não é o fim, é o reinício, é o restartar de tudo. Então, quando eu olho o evento Jesus completo, eu vou começar a considerar que a minha vida é uma só. A visão missional é interessante porque ela mostra que a partir da minha conversão, eu vou agora viver o projeto de Deus. Percebe? Vou ver a Missio Dei, como Barth e outros disseram. A Missio Dei, a missão de Deus em restaurar tudo, não só o indivíduo. Outro erro de iluminismo que a teologia clássica absorveu. Você entende? Então isso faz a separação, a segmentação entre o religioso e o sagrado, entre o espiritual e o digital. Porque não há essa separação. Isso é um erro histórico, um equívoco histórico. Ok. Amigos, nós vamos entrar agora, né, na parte final do nosso debate, da nossa conversa, e nós vamos entrar nas considerações finais com cada um de vocês, mas eu gostaria que essa consideração final ela tivesse um direcionamento no seguinte sentido: como é que eu posso transformar, vamos dizer assim, né, tornar a rede social, o meio online, um canal de bênção, inclusive para evangelizar, para falar do amor de Jesus, porque tem gente que não bota nenhum versículo bíblico, a pessoa não posta nada, não posta uma programação da igreja, não posta um louvor, não posta uma mensagem, não posta nada. A pessoa nem sabe que o outro é cristã. Então, nas nossas considerações finais, nós vamos encerrar exatamente agora. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês, começando pelo pastor Paulo. Em poucas palavras, eu gostaria que vocês falassem como que a gente pode usar as redes sociais para ser um canal de bênção e de evangelismo. Pastor Paulo, suas considerações finais dentro desse tema, por favor. Muito bem, eu acho positivo o que você colocou aí, né? Porque nós falamos de muitas coisas, são problemas, são as dificuldades, são os efeitos perversos dessa rede social, da mídia social. Nós temos que lembrar que essa revolução digital, a tecnologia, ela é neutra. O conhecimento da ciência do bem e do mal, como eu disse, foi dado por Deus. Foi mal utilizado, mas pode ser bem utilizado. E dizer também que, para mim, tecnologia é sempre uma alavanca para mudar a forma de ser da igreja. Não tem tempo nas minhas considerações finais para isso, mas se você for estudar as grandes mudanças da forma de ser igreja, que acontece mais ou menos a cada 500 anos, a igreja que estava lá no templo e nas casas de Jerusalém, a igreja que toma conta do Império Romano destruído 450 anos depois, a igreja que é dividida entre Ocidente e Oriente na cisão dos anos 1000, a igreja que surge com a reforma protestante. Todas essas grandes mudanças são baseadas em mudanças tecnológicas. Eu vou ficar na última, que é a imprensa. Então, quando a imprensa veio, o Sola Scriptura se tornou possível. Como que eu tenho Sola Scriptura se a Bíblia é um livro inacessível? Segundo, é um livro escrito em latim e eu não sei latim. Terceiro, pode ser um livro escrito em alemão depois que o Lutero faz a tradução e eu sou analfabeto. Então, tecnologia, ela está para ensinar, para agilizar, para levantar a sua vida. E nós vivemos a revolução digital. Essa revolução digital nos permite, com o celular, atingir qualquer pessoa, em qualquer lugar. E isso é a essência do Evangelho. Então, o que eu tenho falado para todo mundo aqui, temos 2 bilhões de cristãos no planeta. Nós temos 6 bilhões que jamais comprarão uma Bíblia numa livraria evangélica, que jamais entrarão de per se num culto numa igreja. Mas esses 6 bilhões têm um celular. Então, saber usar a tecnologia
saber usar aquilo que ela nos propicia como uma alavanca, como arma, como uma maneira inteligente de acessar os corações, é fundamental. E, para terminar com o versículo bíblico, o que Deuteronômio 6 nos fala é que nós temos que, isso é a primeira regra de marketing que eu vejo na Bíblia. Ele fala que nós temos que falar dessas coisas todo o tempo. Isso chama-se imersão. Então a Bíblia está propondo uma imersão naquilo que é o conceito de Deus. Então você tem que falar andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, conversando com as pessoas, em todo momento, em todo ambiente, reforçar os valores que você crê. E isso é muito, muito útil com esse aparelhinho aqui, com a Revolução Digital. Então Deus abençoe o seu crescimento digital com o conhecimento da palavra. Ok, pastor Paulo, muito obrigado. Pastor Marcos, suas considerações finais, como usar a tecnologia como forma de bênção e evangelização? Então, eu gosto de ter em mente sempre 2 versículos bíblicos, primeiro Filipenses 4:8 e 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E Filipenses 4:8, por fim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pense nisso. A minha sensação, às vezes, é que algumas pessoas, elas utilizam a internet como se fosse um ambiente alternativo à sua vivência religiosa, cristã e espiritual. Elas esquecem que ali é uma extensão do seu ambiente real. Elas esquecem que ali é uma extensão de pertencimento, de vivências, de experiências, de influências na vida de outros. Também acho que é ferramenta, né? Pode fazer muito bem, pode fazer muito mal. Se você entende que tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus, ali é um ambiente apropriado para isso. Se você entende que aquilo que você faz ali é que vai ser seu testemunho, se você entende que você precisa também limitar o seu tempo ali na internet, porque o seu tempo ali está excessivo e atrapalhando outros relacionamentos, digamos, da sua proximidade geográfica, tempo espacial, eu acho que você precisa apenas entender que a internet é uma ferramenta que pode ser extremamente útil. Eu frequentemente estou ouvindo ótimas palestras, sermões do Dr. Sheds, mensagens do John Stott, mensagens do Billy Graham e de alguns dos outros autores que eu gosto. Tenho acesso a várias músicas cristãs que eu gosto de ouvir, né? Antigamente você tinha que comprar uma quantidade enorme de CDs. Se eu viajo, eu levo o meu iPad e consigo fazer a leitura de aproximadamente 1000 livros que eu já tenho dentro do meu Kindle. Então é uma ferramenta que precisa ser bem usada, né? Sem contar o fato das redes sociais, né? Porque em si é uma ferramenta, mas as redes sociais, elas ampliam todo o seu alcance. Você antes alcançava 5, 10, 20, 30 pessoas. Você antes tinha um seu grupo próximo aí de 5, 10, 20 pessoas. Mas você agora pode alcançar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. E há aqueles influencers digital que alcançam milhões de pessoas. Então, é preciso ter em mente esses 2 versículos bíblicos, Filipenses 4:8, 1 Coríntios 6:12. Pastor Lourenço, suas considerações finais, por favor. Paulo e Sima já disseram bastante coisa, praticamente tudo que eu gostaria de dizer, e eu tocaria muito na ferramenta, né? Eu acrescentaria um detalhe, que a ferramenta digital, ela é moralmente neutra, mas ela não tem, ela em si, né, o hardware e o software, eles são moralmente neutros porque eles não têm, digamos, uma valoração ética na sua essência, mas o uso dele passa, digamos, a exigir a utilização de valores éticos e princípios, né?
Na minha interação passada, eu esqueci de citar ainda, quando a pessoa está vivendo intensamente o mundo digital sem controle, já existe, inclusive, uma nomenclatura específica quando a pessoa não consegue mais ficar, digamos, sem o acesso às redes sociais, o acesso ao mundo digital e ao celular, chama de nomofobia, do inglês no mobile fobia, é uma fobia de não ter celular, né? Então isso já é, enfim, detectado como uma disfunção, tá? Esse é o primeiro princípio que eu diria para vocês. O outro princípio marcos, voltando à nossa pauta agora, final, que as redes sociais, elas ampliam, isso Marcos já disse, né? Ampliam o nosso acesso. E aí ela vai exigir de nós que usemos essa ferramenta muito bem. Por exemplo, eu vou cortar uma carne na cozinha para fazer, etc. Eu vou usar bem, é uma ferramenta. Não é diferente quando eu estou utilizando a rede social, eu vou utilizar bem, é um instrumento. Então, um dos princípios que eu tenho adotado é, por exemplo, estamos num grupo de pessoas, etc., e alguém começa uma polêmica. Vejo aquela polêmica, a primeira coisa que eu penso é como eu posso ajudar, distender ou tornar essa polêmica, digamos, mais saudável. Porque às vezes é preciso discutir um tema, discutir um assunto, né? Eu participo de diversos grupos de pastores e, olha, existe muita polêmica, às vezes alguns colegas passam do limite, vão para o lado pessoal, primeiro. Segundo, usam juízo de valores, dão etiqueta para pessoas, você é um fundamentalista, você é um liberal, etc, etc. Então, a necessidade de aprendermos, por exemplo, no Sermão do Monte, tem princípios sobre isso, sermos pacificadores. Eu vou escrever algo naquele momento de tensão, vai pacificar ou vai piorar? Vai provocar ou vai distender aquilo e trazer um que percebe? Então, como usar essa ferramenta é fundamental. E aí entram os princípios bíblicos e éticos que eu citei lá no começo. Faz estar na vida analógica, tangível, quanto na digital, do mundo virtual não tangível. Então, os princípios são os mesmos. Então, é necessário que eu faça isso, né? A outra situação é a exposição. É uma ferramenta em que eu tenho de tomar cuidado. A Bíblia fala, confessai os pecados uns aos outros. E no mundo digital é um mundo que eu não tenho controle. Uns aos outros é um mundo que eu tenho controle. Então eu preciso ter sabedoria para compreender a aplicação dos princípios bíblicos num caso desse, né? Tem acontecido recentemente aí de certos colegas que notaram que tiveram uma situação difícil e foram a público para confessar os seus pecados. Isso é lícito ou não? Bom, eu não quero julgar ninguém, mas eu diria para você que quando eu tenho uma falha, eu vou àquela pessoa, Mateus capítulo 18, versículos 15 em diante, eu tenho de ir àquela pessoa e reparar, ou àquelas pessoas e reparar o dano. Eu não preciso na rede digital, percebe? Esse é um princípio. Então é necessário que eu compreenda os efeitos, né, que podem ser negativos ou positivos daquilo que eu vou fazer. Então o uso da rede social é instrumental, é neutro e necessita de todo cuidado, sabedoria e criatividade. Ok, pastores, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Comunhão Debate. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo aproveitou muito esse assunto e eu tenho certeza também que você sabe de alguém que está precisando ouvir sobre esse tema. Então, o que eu vou te pedir? Para que você clique, curta, compartilhe, comente, espalhe para todo mundo, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Olha, muito obrigado por todos vocês que nos assistiram até agora e nos vemos no próximo Comunhão Debate.